Vamos lá, vamos falar de métrica e análise de campanha. Vou falar um pouquinho sobre as métricas e o que você tem que analisar nas suas campanhas. Agora mais do que nunca, né? Já sempre foi importante você fazer essa análise, mas agora em 2026, com o tráfego mais caro, você tem que ter esses números aí na sua caderneta, no seu papel, no seu controle, praticamente que diariamente, né? Para você acompanhar isso. Eu vou dar algumas explicações aqui e eu vou depois mostrar uma campanha aqui, vou analisar uma campanha para vocês, tá? Ah, independente, eu sempre falei isso no curso presencial, que as métricas, existem métricas primárias e secundárias. As primárias são essas duas aqui, ó, ROI e ROAS. Vou explicar o que é isso aqui, vou mostrar aqui, ó, ROI e ROAS. Essas são as métricas primárias. O CPC, CTR e IC, que é Initiate Checkout, são métricas secundárias, tá? Se o ROI e o ROAS estiver ruim, o resto não adianta. Ah, mas o meu CPC tá bom, mas o meu CTR tá bom, mas o meu IC tá bom, tá, mas não tá vendendo nada, tá? Então não adianta. Então o que é ROI? Vamos lá, ROI é o seguinte: retorno sobre investimento. Então se você está lucro, né? Ah, mas o meu ROI está negativo, mas o meu CPC está bom, meu CTR está bom, o Initiate Checkout está bom. Tá, mas você está tomando prejuízo, então não adianta nada. Então não funciona, tá? Então o ROI, o que é o ROI? ROI é o seguinte, vou fazer uma matemática aqui rapidinho. O ROI é o seguinte: retorno sobre investimento. Deixa eu abrir isso aqui, ó. Retorno sobre investimento, tá? O que é o retorno sobre investimento? Quanto você investiu, quanto que você gastou. Mas aí tem que ser tudo, tá? É isso aqui, ó. Você vai fazer essa conta aqui, ó. É lucro, no caso aqui é vendas. Como é que você calcula o ROI? Vendas, total de vendas, tá? Bruto. Menos o investimento total, dividido, isso aqui é dividido pelo investimento total, que vai dar um valor X, tá? Isso aqui é uma conta, tá? Deixa eu tirar isso aqui para baixo, tá? Esse aqui é o ROI, aí vai dar um valor X. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, eu investi R$1.000, aliás, eu investi, ó, total de vendas, tá? Vamos pegar aqui, vamos imaginar dos últimos 30 dias, é importante você fazer isso por semana, tá? Vamos imaginar que eu vendi 3 mil, e o meu investimento total de tráfego, embalagem, frete, entrega, ou se for uma prestação de serviço, gasolina, o almoço, produto, a mão de obra, tudo, aí você tem que tirar tudo, todos os gastos. Vamos imaginar que foi 1.000, dividido pelo investimento total, mas é tudo, tá, gente? 1.000. Então, se eu fizer essa conta aqui, ó, 3.000 menos 1.000, ó, 3.000 menos 1.000 dá 2.000, dividido por 1.000 dá 2. É assim mesmo que faz o número, 2, certo? Eu tive um ROI de 2. O que significa esse 2? Positivo. Significa o seguinte, que eu tive a cada R$1 investido, R$1, a cada R$1, voltaram 2 de lucro, né? Eu peguei R$1, tirei, paguei o meu investimento e tive mais R$2 de lucro. Então, a cada R$1 investimento, eu tive mais 2 de lucro. Então, esse aqui é o ROI, tá? Então, você tem que, às vezes tem ROI dá 1, às vezes o ROI dá 1, não tem problema, você dobrou o investimento, a cada um voltou 1, né? 1 de lucro, né? Então você voltou 1 para pagar os 1.000 e mais 1 de lucro, tá ótimo. Gente, ROI é assim, você tem que ter isso aqui. Se você é um empreendedor, cara, independente do seu tamanho, eu sou pequeno, eu trabalho em casa, estou vendendo e-book, eu tenho uma clínica dentária, eu tenho uma clínica médica, eu sou mega empresário, eu tenho uma transportadora, não interessa. Você tem que ter isso aqui. Tem que ter uma planilha com todos os seus gastos, os seus custos, imposto, contador, aí faz o rateio lá direitinho. Então tem que ter. Se você não tem, você
você não tem um problema de tráfego, você tem um problema de outra coisa, tá? Então esse aqui é o ROI, tá? Esse é o primeiro passo. Primeira coisa, quando eu vou analisar uma campanha, por que eu estou falando isso? Porque eu vou analisar uma campanha agora, e a primeira coisa que eu perguntei para a aluna é, teve ROI? Não, teve ROI, não, aliás, o ROI foi negativo, mas o ROAS está positivo, eu vou explicar isso aqui, tá? Aí agora vamos para o ROAS, tá? O ROAS é o seguinte, ROAS, retorno sobre investimento, publicidade. Vamos lá. Agora a gente só vai tirar a publicidade. Então vamos imaginar que eu fiz aqui, ó. Eu vou fazer a mesma conta, ó. Aqui embaixo. Eu tive 3 mil de venda, só que agora eu só vou tirar a publicidade. Então 3 mil de venda, vou colocar aqui R$1.000 de venda, não, vou colocar aqui 500 de tráfego, mas já que eu só gastei isso de tráfego, e aqui não tem divisão mais, tá? Aliás, 3 mil dividido é o meu investimento, a minha vendas, aqui vai ser assim, ó, vendas dividido pelo investimento e publicidade. Então, vou colocar aqui, ó, eu tive aqui, por exemplo, 3 mil de venda e eu só gastei com tráfego R$500, então vai dar quanto? Ó, 3 mil dividido por 500, eu tive um ROI de 6, que é muito bom, tá? Normalmente a gente tem um ROI de 3. O que isso quer dizer? Que a cada R$1 de investimento em publicidade, eu tive 6 de retorno em publicidade. Mas, presta atenção aqui, acontece muito de eu ter um ROAS positivo. Por que eu tenho que fazer essa conta? Porque é o seguinte, ROAS positivo, ele mede a performance da campanha publicitária. ROI mede a performance do seu negócio como um todo. Às vezes acontece muito isso. Você tem um ROAS positivo. Minha campanha está ok, estou tendo 6 de lucro, de retorno, mas o meu ROI é negativo. Aonde está o problema? Não está na campanha. Se você tem ROAS positivo, você não tem um problema de tráfego, nem de publicidade, nada. Você tem um problema no seu custo. Às vezes é preço, é precificação, às vezes é embalagem, entrega, prestação, é mão de obra, eu não sei, mas publicidade não é. Ou às vezes o seu produto não tem margem para você fazer anúncio. Acontece muito também. Produtos muito baratos, o ROAS, ou às vezes a maioria o ROAS fica negativo. Então o que acontece? Você tem que ter o que a gente chama de esteira de cliente. Aí vem uma coisa chamada LTV. LTV, isso aqui é importante. LTV, Long Time Value. Quanto vale o seu cliente ao longo do tempo? Presta atenção, isso é importantíssimo. Vamos imaginar que você fez uma venda. O seu ROI, o seu ROAS, pode ter ali empatou, né, 0 a 0, ou ficou um negativo ali, mas uma margenzinha pequena. Mas você consegue manter a venda porque você sabe que ao longo do tempo você vai ter outras vendas para aquele cliente. Vou te dar um exemplo. A implementação guiada que eu vendo, né? Ou às vezes o curso presencial. A gente vende o curso presencial a R$270, R$280. A implementação guiada é R$149,90. Na maioria das vezes, não é 100%, mas às vezes, aliás, na maioria das vezes não, né? A gente tem bastante lucro. Mas às vezes eu empato 0 a 0. Mas eu sei que aquele é o front-end, é o produto de entrada. Dali eu sei que praticamente a minha taxa de conversão em outros produtos é 15 para 20%. A maioria acaba comprando a mentoria, acaba comprando o serviço, compra a página de venda, compra um monte de coisa que a gente faz, né? Outras, renova a implementação guiada. Eu gostei da implementação guiada, não quero para a mentoria, quero renovar, a cada 3 meses eu vou renovando. Beleza, mas eu já paguei por esse lead uma vez, eu não vou pagar de novo. Então, o meu LTV, eu meço esse LTV, né? Então, você tem que medir, essa venda agora ficou no 0 a 0, beleza, mas eu sei que esse cliente vai voltar aqui 3, 4, 5, 6, 7 vezes, isso tem que entrar na sua conta. Você tem que ter um CRMzinho, um planilha de Excel, qualquer coisa. A venda desse cliente hoje deu 0 a 0, mas eu vou cativar esse cliente aqui porque daqui 1 mês, 2 meses, ele vai continuar comprando de mim.
vai continuar comprando, cara, aí, olha, aí começa o lucro, né? Aí vira uma bola de neve. Você tem lá uma lista com 3 mil clientes recorrentes, que todo mês compram de você, ou de cada 2 meses, 3 meses. Como é que essas empresas, a Amazon, a Mercado Livre, eles fazem isso, recorrência, e a gente faz recorrência. Então a recorrência é que gera o lucro alto, o front-end gera lucro 0 a 0 na maioria das vezes. Então você tem que ter isso, back-end, front-end, right-end, produtos mais caros, pacotes, promoções. Então isso é importante, né? Black Friday, você tem que pegar toda a sua lista que você montou o ano inteirinho e fazer uma mega promoção na Black Friday só para essa lista, entendeu? Olha, aí você não pagou mais nada por ela, já está paga, ok? Então o LTV é importante. Agora você tem outras, então ROI e ROAS. ROI, retorno sobre investimento total, ROAS sobre o investimento em propaganda. Os dois estão, aí você vai analisar. Primeiro, ROI negativo, cara, você está com um problema aí grave. ROAS positivo e ROI negativo, ROAS positivo, ROI negativo, você tem um problema, não é na campanha, é um problema de margem, de precificação, de custo do produto. ROI negativo, ROAS negativo, aí você tem um problema de campanha também, problema de publicidade. ROAS negativo e ROI positivo não existe, né? Você tem ROI positivo, você tem ROAS positivo também. Agora é o seguinte, aí você tem outras métricas, você tem o CPC, você tem o CTR e você tem o Initiate Checkout. O que é o CPC? Custo por clique. Só que clique pode ser qualquer clique, tá? O clique, mais ou menos, ele tem que variar, mas aí varia muito do produto, tá? Entre 2, no máximo, aliás, entre 1 a R$2, podendo chegar a 3, tá? Mais ou menos, é o que se paga hoje. Abaixo de R$1, R$1, R$1,50 é muito bom. 2 para cima já está mais ou menos caro, e 3, acima de 3 já está bem caro. Agora, depende muito do produto que eu estou falando. Uma coisa é você vender um produto de R$100, outra coisa é você vender um imóvel de 7 milhões. O clique vai ser diferente, o público é diferente, ok? Aí tem que avaliar caso a caso. CTR é a taxa de vezes que as pessoas clicaram no seu anúncio. Por exemplo, o meu CTR, a minha propaganda apareceu para 1.000 pessoas, 1.000, 30 clicaram, né? Vou fazer a conta aqui, 1.000 pessoas, 30 dividido por 1.000, vezes 100. Então, ó, o meu anúncio apareceu para 1.000 pessoas, foi impresso, né? Apareceu para 1.000 pessoas. Apenas 30 clicaram. Aí eu pego os 30, divido pelos 1.000, que vai dar 0,03 vezes 100, porque é porcentagem, 3%. Tá? Esse é o CTR ideal. Eu achei que ia aparecer para 1.000 ia clicar. Não ia clicar. Então é mais ou menos isso. Ó. É a taxa de cliques versus impressões. Então ele foi impresso para tantas pessoas e dessas pessoas tantas clicaram, certo? Esse é o CTR. Mais ou menos, ó, tem que estar acima de 3%. Se está abaixo de 3%, você tem um problema onde? O teu anúncio ele imprime, mas a pessoa não clica. Onde está o problema? No anúncio, não está convencendo as pessoas. Ok? Então o anúncio está fraco, a oferta está fraca, a proposta está fraca, não é nem questão de preço, né? Mas as pessoas não estão interessadas, está imprimindo, mas não está interessado, tá? Então tem que estar acima de 3%, acima de 3%. Mas às vezes o seu CTR está 2,89, 2,5 e o seu ROI está positivo, negativo, é aquilo que eu falei lá no início. ROI positivo, ROAS positivo, CTR está baixo, não tem problema. O principal, a métrica principal é ROI e ROAS. ROI positivo, ROAS positivo, foda-se o resto. Dá para melhorar? Dá, mas o mais importante, ROI e ROAS. O meu ROI está positivo, ROAS positivo,
Mas eu vou parar a campanha porque o meu CTR está 2,7. Cara, pelo amor de Deus, vai tomar um Rivotril, entendeu? Dá para melhorar? Dá. Primeiras métricas primárias, ok? Beleza. Agora, se tudo está ruim, ROI 0 a 0, ROA 0 a 0, e o CTR está menos de 3%, ou está ali 3, 3,2, 3,1, você tem um problema do anúncio, tá? E IC? IC é adicionar o carrinho, adicionar os carrinhos. Então, quando a gente vai fazer campanha, a gente nunca põe a meta de compra, de venda, né, de finalização de checkout. A gente coloca, muito usado isso no mercado, initiate checkout. Quando a pessoa clica, e ela vai começar, ela clica para ir para a compra, né? Ela vai começar a preencher os dados do cartão de crédito. Esse é o initiate checkout, tá? Initiate, acho que é assim que escreve. Checkout. Quando ela decide comprar, ela aperta o botão comprar, aí abre a tela. Ela não comprou. Então, normalmente a gente faz essa meta, a gente coloca como meta de desempenho das campanhas o IC. E aí você tem que ver qual que é o custo, né? Custo do IC. Quanto está custando as pessoas chegarem até o C. E aí vem o CAC também, ó. Esse aqui é importantíssimo, né? CAC, custo de aquisição. Isso aqui é importantíssimo, tá, gente? Porque é o seguinte, você tem que medir quanto vai custar cada cliente seu. Vamos imaginar que você tem um produto de R$100. O ideal seria mais ou menos 30% a 40%. Então seria que 30 a 40 reais de aquisição. É quanto você vai pagar por cada venda. Então como é que a gente calcula o CAC? Quanto você gastou, quanto você vendeu. E aí vai lá, gastei R$1.000, eu tive, e quantas vendas, né? Gastei R$1.000 de tráfego, eu tive 10 vendas. Você tem R$10 R$100 de CAC, né? Então cada venda está te custando aí R$100. Por exemplo, eu tenho aqui, o meu negócio é R$149,90. O meu CAC ideal, eu posso pagar até R$60, no máximo 70. Eu já sei que eu vou usar isso, tá? E aí por quê? Porque eu não tenho mão de obra para fazer o serviço, eu mesmo faço. Então eu gero volume. Então, por que o CAC é importante? Por que é importante você saber quanto você vai pagar por cada venda? Para você, normalmente, investimento em tráfego, é 3 vezes o valor do CAC. Isso normalmente, tá? Para início de campanha. Então, quando a gente vai fazer uma campanha, a gente vai iniciar, a gente não conhece, não fez venda nenhuma, você coloca como CAC ideal 3 vezes o valor do CAC por dia, tá? Diário. Então, por exemplo, meu CAC ideal é 60, ideal seria 50, né? Vou colocar aqui 50 a 70. Então, qual que seria ideal? Aí eu posso colocar R$150, na verdade vai dar até o valor do produto, né? R$150 por dia. A chance de eu vender 4, 5 por dia é grande. Vou ter um ROI de 3, de 4, mas é isso mesmo que a gente faz. Eu achei que eu ia colocar R$20 e ia vender 4.000. Caras, para de viajar na maionese. Eu já te expliquei isso lá na frente no curso de Andrômeda. Não existe retorno sem investimento. Não existe retorno sem investimento. Então você tem que fazer a conta do CPC, do CTR, do Initiate Checkout, do CAC. Mas o meu é prestação de serviço, Initiate Checkout. Então você não vai fazer a conta do IC, né? Vamos imaginar que você vende no Pix, você tem que conversar com a pessoa, você faz a conta do CPL, né? Quanto vai custar custo por lead, né? Aí já não é o IC. É o custo por lead, né? Quanto vai custar cada conversa? Quando o cara começa a conversar com você, tá? Quando ele começa a conversar com você, aí seria mais ou menos como se fosse um Initiate Checkout. O cara entrou em contato, você passou orçamento, ele está interessado, não sei o que. Então aí você pode fazer a conta do custo do lead, quando você quer serviço, né? Ou venda serviço, ou venda no 1x1. O que é venda no 1x1? Tete a tete, WhatsApp aqui, eu estou conversando, eu tenho setor comercial, então é importantíssimo se você medir o CPL, né? Custo por lead, quanto está custando cada lead meu, e qual é a taxa de conversão. Outra coisa, taxa de conversão. Então, o que é a taxa de conversão? Eu tenho aqui
1.000 leads. A cada 1.000 leads, quanto que eu vendo? Você sabia a taxa, a taxa ideal, tá? A taxa ideal seria 15%, mas a gente sabe que muitos negócios não chegam nesse valor aqui, né? 10, 15, 12, 8, mais ou menos 5 a 8%. A maioria dos negócios fica entre 5 a 8%. Tá? E aí você tem que fazer a conta, se está valendo a pena, se não está. Rafael, eu estou completamente perdido, não estou entendendo. Então, aí você vem para a implementação guiada ou vem para a mentoria que a gente vai te ajudar. Nós vamos fazer essa conta, vou fazer esse acompanhamento, campanha a campanha, vou te ajudar, vou gerar um relatóriozinho para você, vou te ensinar a analisar os números, ok? Aí você tem que ir para um modo um pouquinho mais avançado, você tem que começar a entender. Tráfego pago, gente, é matemática. Tráfego pago é matemática. Por que a maioria das pessoas, quando eu faço curso presencial, muita gente da área de publicidade não vai? Sério mesmo, não vai, porque não gosta. Os caras não gostam de fazer conta. Tráfego pago é exatas. Tráfego pago é exatas, é conta matemática. Se você não tiver esses números aqui, você está tomando ferro, cara. Está tomando ferro. Não adianta, você tem que ter esses números. E quanto tempo eu tenho que medir isso? Sempre. No início é aquilo que eu falei, vamos falar de investimento. No início, sempre você vai investir mais do que você vai ter de retorno. Não tem outro caminho. Vamos imaginar que você vai abrir uma loja no shopping. Você vai alugar a loja, colocar letreiro, comprar estoque, montar vitrine, colocar internet, colocar sistema fiscal, contratar funcionário, treinar funcionário. Até que as pessoas entrem na loja, comecem a comprar, quanto tempo você fica no prejuízo? Mais de um ano. Às vezes, 6 meses é um ano. Então, por que no tráfego você quer já ter lucro logo no início? Não, é a mesma coisa. Você vai ter que ter o valor de investimento inicial, o aporte inicial, para lá na frente você começar a vender. Ah, mas eu não tenho isso agora. Cara, mas não adianta. Eu não vou mentir para você. Para de ser enganado na internet. Você tem que ter um aporte inicial onde você não vai ter lucro. Presta atenção. O aporte inicial não vai te trazer lucro. E lá na frente você vai ter o lucro. Aí o que você tem que fazer? Aí nós vamos escalar resultado. Eu falou reinvestimento, que é um assunto, uma outra aula, que muita gente não faz, é escala. Como é que eu vou escalar meu resultado? Primeiro você tem que começar a vender. Depois que você começar a vender, você tem que começar a ter lucro. Porque às vezes você começa a vender, mas um prejuízo, depois você empata 0 a 0, depois você começa a ter lucro, aí quando você começar a ter lucro, a gente vai escalar resultado. Mas a pessoa, como é que eu escalo? Mas você está tendo lucro? Não, então você vai escalar o quê? Vai escalar erro, ok? Então a primeira coisa que você tem que fazer é essa conta aqui, ROI, ROAS, CPC, CTR, Initiate Checkout, CPL, CAC, ok? O que eu vou fazer aqui? Vou analisar uma campanha, vou pegar aqui para vocês, ó, deixa eu pegar uma campanha aqui, essa campanha aqui da cachaça. Então a gente fez uma campanha na mentoria, eu faço campanha para os alunos, né? Vou pegar aqui, ó. Fiz campanha para os alunos. E aqui é o seguinte, eu fiz uma campanha, venda no site, tá? Ó. Aqui a gente tem, ó, adicionar ao carrinho. Então o resultado aqui, na verdade não é vendas, a gente colocou como meta de resultado Initiate Checkout. Então a gente tem aqui, ó, adicionar ao carrinho, 16 pessoas adicionaram o carrinho. E venda, não está marcando aqui, mas a gente poderia pegar aqui, deixa eu ver se tem aqui, ó, desempenho, deixa eu ver se vai marcar a venda aqui. 16 pessoas adicionaram o carrinho, deixa eu ver aqui, engajamento, configuração, deixa eu ver se vai marcar a venda, eu quero ver se ela marcou venda, que está aqui nas colunas, você pode vir aqui, ó, deixa eu ver se você acha venda aqui, valor usado, ROAS, custo resultado, deixa eu achar aqui, rastreamento, logaço, valor usado, alcance, CPM, reconhecimento, clique de saída único, CTR, taxa, clique no link, CTR de saída, eu estou colocando as métricas aqui, ó. Check-ins, engajamento, mensagem, ligação, conversões. Ó, adicionar o carrinho, adicionar a lista de desejos, compra, tá aqui compra, compras direto no site, posso colocar isso aqui também.
Pronto. Vou colocar aqui nome. Cachaça do Alemão. Ó, então aqui a gente tem o seguinte, ó. Aqui está R$20 por dia. Ela usou R$400, né? Valor, vou pegar aqui o valor total, R$400. Custo por resultado. Tivemos aqui tivemos aqui adicionados ao carrinho 16 pessoas e teve uma venda. Agora vamos fazer a porcentagem aqui, ó. Uma venda, olha como é que é importante. 1 dividido por 16 vezes 100. A gente consegue entender o seguinte, que 6%, ó, fiz aqui, ó, uma pessoa comprou das 16 que colocaram no carrinho. Deu isso aqui, ó, vezes 100. 6% das pessoas que estão chegando no checkout estão comprando. Ainda é uma taxa baixa. Eu vou explicar por que isso é uma taxa baixa. O ideal seria 15%, de 15% a 20%. Tá? De cada 100 pessoas, pelo menos 15 comprassem o produto, certo? Mas está no caminho. Eu vou te explicar por que a gente não vai parar a campanha. Então, R$ 24,62 é o custo de iniciação de checkout. Tá? Aqui impressões alcance a gente não precisa. Agora eu quero pegar aqui, ó, desempenho e cliques. Ó, isso aqui é importante, ó. CPM, custo por 1000 impressões. Isso aqui é irrelevante, tá? Custo por clique de saída. Isso aqui é interessante, ó. Custo por clique no link, na verdade. Tá? Tá em 0,79. Quanto que eu falei lá não é CPC todos não, tá? Todos, todos os cliques, pode ser até curtida, essas coisas. Aqui é o custo por clique no link do Saiba Mais, 79 centavos. Quanto que eu tinha falado lá? Entre 1, no máximo R$3. Então 79 está muito bom, ok? CTR 1.6, aqui está o problema. Então a gente já entendeu, ó. Por que não vendeu mais? Porque o CTR está abaixo. Agora eu vou te explicar por que o CTR está abaixo nessa campanha aqui, ó. É problema de anúncio, certo? Então o CTR está 1.6%. Tinha que estar quanto? Pelo menos uns 3%. Então só não vendeu mais porque o CTR está baixo, tá? Visualização da página de destino, aqui a pessoa 347, ó, aqui é um indicador interessante, ó. 347 pessoas entraram no site, 347. Das 347, apenas 16 foram para o checkout e dessas 16, uma comprou. Olha o problema aqui, ó. Vamos fazer a conta. 16 pessoas entraram no site, certo? Aliás, 347. Só que 16 foram para o checkout. Então, vamos pegar 16 que foram para o checkout, vamos dividir pelas 347, para a gente saber quantas pessoas estão indo para lá, ó. 0,46 vezes 100, 4%. Isso é muito ruim. Então, aqui tem um problema no site. Tá vendo aqui, ó? Por isso que a gente tem que fazer conta. Aqui tem um problema no site. 347 pessoas entraram no site, apenas 16 foram para o checkout. Ó, por isso que não vendeu também, ó. Então, 347, ó, 16 dividido por 347 vezes 100. 4,6. O mínimo teria que ser 15 a 20%. Então, eu também tenho um problema no site. Ou pode ser até o produto, pode ser preço, né? Pode ser várias coisas, mas normalmente é o site. Normalmente, tá? Então, tem que mexer no site para poder melhorar essa taxa. Por isso que só 1%. Agora, imagina se a gente tivesse uma taxa maior. Ó. Se eu sei que 1 dividido por 16 vezes 100 deu 6%, né, que a gente tinha feito. Quantas pessoas chegaram no checkout e quantas compraram? 6. Agora, se eu aumento o iniciei de checkout,
eu aumento as vendas. Consegue entender que a gente vai empurrando o funil? Então vamos imaginar o seguinte, que eu tenho 347 pessoas, que eu consiga chegar numa taxa de 15%, vezes 15%, seria 52 pessoas chegando no checkout, certo? Vezes 6%, eu teria 3 vendas, certo? Aqui ela falou para mim que ela vendeu, ela vendeu R$679, ó. Então olha só, ela gastou 393 e vendeu 679. Só que o ROI dela foi negativo, porque ela teve custo de entrega, frete, logística, mas o ROAS deu positivo. O ROAS dela está positivo, só que o ROI está negativo. Agora, se ela tivesse feito 3 vendas, ó, 3 vezes 679, seria R$2.120 de venda, menos os 393, né, de custo de tráfego. 1.727, já teria tido lucro. Então ela tem um problema no anúncio e um problema no site, tá? A gente já consegue ver. Agora, por que eu tenho problema no anúncio? O problema no anúncio está aqui, ó. A gente fez uma campanha, um conjunto só, público aberto, e um anúncio só, tá? Ela não tinha me mandado, os vídeos dela estavam com problema. Então o que a gente vai fazer? Agora a gente vai dobrar os criativos aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. A tendência é melhorar, ó, vou vir aqui, ó, não dá, por isso tá vendo que não dá para fazer campanha com um anúncio só, tem que fazer com vários, para você ir testando, ó, vou colocar aqui uns 5, que eu acho que são 5 vídeos, ok? É muito simples, gente, é muito fácil, tá, ó. Então, assim, você vê que é matemática pura, vou colocar aqui, ó. Agora eu vou deletar isso aqui e vou colocar o outro vídeo, tá? Como essa aula aqui, ela é uma aula que a gente está falando de métricas, eu não vou dar sequência aqui nessa parte, que isso aqui você já viu lá no curso de Andrômeda, essas coisas, entendeu? Eu vou pegar e vou colocar os vídeos para completar aqui, né? Eu vou vir aqui e vou completar os vídeos, aqui está carregando. Eu vou colocar os vídeos, tá? E vou colocar todos os vídeos ali para rodar e a gente vai voltar a analisar isso aqui. Em quanto tempo, Rafael? Mais ou menos em torno de 10 dias, mais ou menos. De 7 a 15 dias. Tem que deixar uns 7 dias para a gente reavaliar. Aí eu vou refazer as contas de novo para ver se teve evolução ou se não teve evolução, se está a mesma coisa, né? Se os criativos estão funcionando, se o site, aí ela não vai mexer no site agora, se realmente é o site, se não é o site, ok? Então é exatamente isso que a gente vai fazer. Conseguindo entender sobre métrica? É muito simples, gente, tem que fazer conta. É conta de padaria, tá? Conta de padaria, é coisa que dá para você fazer tranquilamente, beleza? Então eu vou completar aqui, ó, os vídeos estão com problema novamente, continuam com problema aqui, e a gente vai seguir aqui com a campanha e vai seguir analisando as métricas, né? Se você quer essa ajuda, a gente analisa essas métricas na implementação guiada, a gente faz isso durante 3 meses, R$ 149,90, eu estou te oferecendo menos de R$50 por dia para fazer a campanha para você e analisar junto com você as métricas e ver aonde está o gargalo. Gente, presta atenção, não se otimiza campanha sem otimizar funil, tá? Isso aqui é importante, isso aqui é uma regra do tráfego. Não se otimiza tráfego sem otimizar funil. Se você não analisa número, você acha que o problema está no tráfego e não está no funil de vendas. Você tem um problema de vendas, um problema de preço, um problema de entrega, um problema de custo, um problema de atendimento, um problema de sei lá de que é. Mas às vezes o problema não é o tráfego. Aí você está lá pondo grana, gastando dinheiro, jogando no ralo, sendo que você não analisou o seu funil de vendas primeiro. Então, primeira coisa, você tem que arrumar o seu funil para depois você colocar a grana de investimento. Se você não fizer esse análise de resultado, você vai tomar ferro, sempre. Não adianta, tem que analisar a métrica, beleza? Por isso que eu acho que você tem que vir para a mentoria ou para a implementação guiada. Forte abraço, a gente se vê na próxima.